Olá! Hoje nosso papo é sobre um tema que, olha, é essencial para qualquer liderança espiritual: a disciplina. A gente vai usar essa lição como base para desvendar o que a disciplina bíblica realmente significa e por que ela é tão importante para um serviço que realmente faz a diferença. Bom, para começar, vamos falar de algo que todo mundo busca, né? O bem-estar. O tempo todo a gente é bombardeado com a ideia de que a felicidade está na próxima compra, na roupa nova, naquela viagem. São soluções que vêm de fora para um desejo que é interno e que até prometem muito, mas no fim entregam uma alegria que não dura nada. E aqui que vem o grande contraste. Enquanto o mundo aponta para fora, a Bíblia aponta para uma outra direção, para cima. A alegria de verdade, aquela que dura, a paz, ela não vem do que a gente tem, mas da nossa comunhão com Deus, como Paulo escreve aqui em Romanos. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte, essa busca por uma alegria que vai muito além das coisas passageiras. A Bíblia nos mostra um caminho bem diferente. É pela fé que a gente é justificado, que a gente se reconcilia com Deus. É nesse relacionamento restaurado, nessa busca por Ele, que a gente encontra não só a paz, mas a vida na sua forma mais plena. Certo, mas como a gente chega lá? A resposta central que essa lição nos dá está em uma palavra: disciplina. Mas calma aí, o que é que isso realmente significa no contexto da fé? Vamos definir isso direitinho. A definição principal que a gente encontra é esta: um conjunto de instruções para manter a boa ordem. É super importante a gente notar que a ideia aqui não é punição, sabe? Mas sim um sistema que cria estrutura, que traz harmonia e que é baseado nos preceitos de Deus. E essa imagem das formigas, nossa, ilustra essa ideia de um jeito brilhante. Pensa só, assim como as formigas seguem uma linha com um propósito bem claro, as instruções de Deus nos colocam nos eixos, nos guiam num caminho de justiça e de verdade, para longe do caos e da desordem. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é fundamental. É muito, mas muito fácil mesmo confundir esses três conceitos. A disciplina, como a gente está vendo, é a parte prática, a ética que nasce da doutrina. A doutrina é um ensino, o conjunto de princípios. E os usos e costumes? Bom, esses são as tradições culturais, que mudam com o tempo e não são o centro da fé. Entender essa diferença é libertador. Vamos então para a prática, para ver como essa disciplina se manifesta. Como é que um líder, um obreiro, coloca isso em ação no dia a dia? O apóstolo Paulo dá um verdadeiro guia prático para Timóteo, que serve como uma luva para a gente hoje. E repare que a disciplina aqui tem dois lados: o que se deve evitar, como discussões inúteis e paixões impulsivas, e o que se deve buscar ativamente, como a justiça, o amor e a mansidão. É um equilíbrio, sabe, entre o autocontrole e a ação positiva. E este provérbio aqui, olha, resume tudo. A maior vitória para um líder não é a conquista lá fora, mas o domínio aqui dentro. A autodisciplina é o alicerce de qualquer serviço eficaz. Sem ela, uma hora ou outra, a estrutura desmorona. Mas, um alerta importante: cuidado com os extremos. É crucial entender que disciplina bíblica não tem nada a ver com legalismo. Não se trata de criar fardos pesados, um monte de regras humanas que só sufocam. O objetivo é a liberdade e a ordem, não a opressão. A chave para esse equilíbrio é a temperança, um fruto do espírito. Para ilustrar a dedicação que a disciplina exige, Paulo usa a metáfora de um soldado. Um soldado em serviço não fica se distraindo com os negócios do dia a dia, né? O foco dele é um só: agradar quem o convocou. E essa pergunta aqui nos faz pensar: o nosso compromisso é real e focado desse jeito? E isso nos leva à nossa última e mais importante parte: o propósito por trás de toda essa disciplina. Qual é o objetivo final de tudo isso? Vamos pegar o estudo de caso, o próprio apóstolo Paulo. Ele era disciplinado no estudo, na oração e no trabalho. Pensa comigo, sem o estudo, como ele ensinaria? Sem a oração, como receberia a direção de Deus? E sem o trabalho, como se sustentaria? A eficácia dele estava totalmente ligada à sua disciplina. Então, o ponto central é este: o líder cristão precisa de uma mente disciplinada. Uma mente que é intencionalmente consagrada a Deus, que se recusa a ser moldada pelos padrões do mundo, mas que é transformada para entender e seguir a vontade dele. E por que fazer tudo isso? A motivação não pode ser o benefício próprio. Nosso maior exemplo, Cristo, não fez nada para si, mas para o bem de todos. Da mesma forma, a disciplina do líder tem como propósito o serviço. É servir ao menor,
é colocar as necessidades dos outros acima das suas. E para a gente encerrar, fica esta reflexão. No fundo, não se trata só de regras a seguir, mas de um caminho para a transformação. Como a verdadeira disciplina, focada no serviço e no amor, pode revolucionar não apenas o que um líder faz, mas quem ele é. A resposta a essa pergunta, ela pode mudar tudo.